acidente aconteceu dentro do Terminal Bandeirantes, logo no início da manhã de sábado, em pleno horário de pico dos usuários do transporte coletivo municipal. Segundo as autoridades que atenderam o incidente e testemunhas que estavam no interior do coletivo que faz a linha Jardim Tarumã, a mulher de 42 anos desceu rapidamente de outro ônibus que faz o trajeto do bairro Santa Emília para pegar outro coletivo em direção ao centro, quando cruzou à frente do ônibus, envolvido no sinistro. O motorista freou bruscamente, tentando evitar o atropelamento, mas infelizmente sem sucesso. A vítima foi atingida, caindo gravemente ferida ao solo e socorrida na sequência por uma unidade de resgate do SAMU, com ferimentos na cabeça e sangramento nos ouvidos, além da suspeita de traumatismo craniano. A mulher encontra-se internada no pronto-socorro da Santa Casa. O Batalhão de Trânsito, Polícia Científica e Civil compareceram no local do acidente para colher mais informações referentes ao caso. A quadrilha era especializada em aplicar golpes, principalmente contra idosos. Os bandidos vieram da cidade paulista de Guarulhos e se mudaram para Dourados, visando continuar a empreitada criminosa aqui em Mato Grosso do Sul. Foi o que apontou a Polícia Civil. Esse grupo já havia vindo por pelo menos 10 vezes nos últimos 7 anos até o nosso estado. Em todas elas, praticava estelionatos contra diversas pessoas, realizando diversas vítimas. Os criminosos geralmente agiam em estacionamentos de supermercados, onde ficavam cuidando as vítimas, geralmente idosos. Ao parar o veículo no estacionamento, eles colocavam óleo no tanque de combustível e logo que os idosos saíam, o veículo apresentava pane. Com isso, então, chegavam oferecendo ajuda para resolver o problema. Mas era um golpe, uma cilada. Saindo dali, eram roubados e obrigados a fazerem transações bancárias. Agora os marginais estavam em Campo Grande, planejando novas ações criminosas. A Polícia Civil de Dourados avisou os agentes da DERF, que rapidamente localizaram o paradeiro dos suspeitos na capital. Um dos envolvidos foi preso e 2 conseguiram fugir, mas já foram identificados. Segundo as autoridades, o bando já fez 3 vítimas no estado, dando um prejuízo de cerca de mais de R$ 20 mil às vítimas. Fica um alerta, principalmente aos idosos. Tome muito cuidado ao aceitar a ajuda de estranhos na rua. O lobo pode estar vestido de cordeiro. As investigações referentes ao caso continuam por parte da Polícia Judiciária. Nós acreditamos que ainda há vítimas não identificadas e pedimos que essas pessoas procurem a delegacia para realizar os devidos registros de boletim de ocorrência. Esses autuados serão encaminhados amanhã à audiência de custódia para que o juiz decida se eles responderão esse processo em liberdade ou presos. Tudo começou há 3 meses, quando o Max criou a campanha Doe Cobertores em troca do polimento no farol. A ideia deu tão certo que agora que o frio passou, o funileiro criou uma outra campanha chamada Doe Arroz e Feijão e ganhe polimento no farol. Aí como acabou o frio, eu falei, eu vou experimentar agora com alimentos, porque também não é só o cobertor que a pessoa carente necessita, precisa do alimento, né? Porque eu frequento o Hospital EMA, que é ali no Copa Sul, é um hospital espírita, né? E eu frequentando lá, eu comecei a ver o tanto que tem pessoas carentes necessitadas, né? E eles recebem muitas doações lá e eu falei assim, eu não queria comprar e levar lá. Então eu falei assim, eu vou achar um meio diferente. E como eu faço, eu tenho oficina, né? O polimento de farol faz parte aqui do nosso trabalho. Eu falei, vou colocar uma faixa. Doe cobertor e ganhe polimento de farol. Fizemos isso por uns 90 dias, arrecadamos bastante cobertores, deu um carro bem cheio, uma caminhonete. Entreguei tudo lá, que lá eles direcionam, ver para onde que realmente estão mais necessitados. Já tem 20 dias que o Max colocou a faixa. Todos esses foram os alimentos arrecadados. Então, imaginem quantos polimentos de farol foram realizados de graça nesse tempo. Muito, né? Mas a ideia aqui não é o lado financeiro, e sim conseguir ajudar o próximo. É o que o Max vem tentando fazer, ajudar quem mais precisa. Através desse gesto, ele sabe que muitas famílias
vão ter o que comer depois. Já arrecadamos uma quantia legal e a gente pretende levar isso aí até a hora que der um tanto bom, né? Que der um carro bem cheio, uma caminhonete, assim, um caminhãozinho. Eu vou direcionar lá para o mesmo lugar que a gente pretende continuar. E estamos aí gatinhando ainda, mas com a ajuda de todos. Que puder estar passando por aqui, colaborar, será bem-vindo. E se você estiver interessado em ajudar, o endereço fica na Rua Caxias do Sul, 133, no bairro Coronel Antonino. Além do arroz e feijão, toda ajuda é bem-vinda. Tem gente que chega e fala, posso pagar em dinheiro? Pode. Eu vou ali no mercado e o que ele deu em dinheiro eu compro tudo em alimentos para tornar só em alimentos mesmo, sem dinheiro. E é isso, gente. Quem estiver precisando de polimento de farol, traga pra gente aí um pacote de arroz, que seja, um pacote de feijão, pode ser macarrão, não tem problema. Eu coloquei arroz e feijão, que é o brasileiro come. O acidente aconteceu na manhã deste domingo em São Gabriel do Oeste. Para tentar fugir do engarrafamento que se formou na saída de uma festa, um motorista de 28 anos avançou pelo acostamento e atingiu as vítimas. O motorista é de Campo Grande, estava embriagado, fez o teste de alcoolemia, testou a embriaguez. A gente está ouvindo ainda as testemunhas e vou fazer aí no período da tarde um interrogatório dele ainda. Testemunhas contaram que o veículo estava em alta velocidade e que o condutor fazia manobras perigosas, como arrancadas bruscas. Além dele, outras 3 pessoas estavam no carro. Nenhuma delas se feriu. Revoltados com o atropelamento, populares tentaram linchar o motorista. José Vitor Quadros, de 21 anos, chegou a ser socorrido até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Amigos e familiares prestam homenagens ao rapaz nas redes sociais. José Antônio Borges, de 27 anos, foi transferido em vaga zero para Campo Grande. Ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos na Santa Casa da capital. A terceira vítima, Thalita Aparecida de Almeida, de 22 anos, é moradora de Rondonópolis, no Mato Grosso. Com escoriações, ela segue internada sob observação no Hospital de São Gabriel do Oeste. O fato teria acontecido durante a saída do casal de um evento em São Gabriel do Oeste, a cerca de 135 quilômetros da capital. O acusado, segundo testemunhas, teria brigado com a companheira e, durante a discussão, pegou o bebê de apenas 3 meses do colo dela e o jogou contra o solo. É o que investiga a Polícia Civil. Chegou ao nosso conhecimento que um casal com uma criança de colo de apenas 3 meses entrou em discussão após sair desse local e oportunidade aí em que o investigado tomou a criança do colo da mãe, vindo arremessar a criança ao solo, uma criança apenas de 3 meses. Esses foram os fatos que chegaram ao nosso conhecimento. A gente já apurou a situação, ouvimos 3 testemunhas oculares dos fatos em que afirmaram que realmente o investigado arremessou a criança do colo e tomou a criança anteriormente do colo da mãe. Durante o interrogatório, o padrasto de apenas 19 anos negou ter jogado o bebê contra o chão. Ele negou os fatos, afirmando que havia tomado a criança do colo da mãe porque ela estava dizendo que iria para a polícia, e no momento em que as pessoas foi tirar a criança do colo dele, a criança caiu, mas nega que arremessou a criança ao solo. Como temos elementos suficientes para autuá-lo em flagrante, diante das testemunhas que presenciaram o fato, o indivíduo vai ser preso em flagrante nesse momento. Vou comunicá-lo da sua prisão, vou comunicar ao judiciário do meu flagrante, e o Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público e a Defensoria Pública, vão tomar as medidas cabíveis aí para o caso. O bebê teve traumatismo craniano por consequência da queda e teve que ser trazido às pressas com a mãe para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado com um quadro estável e sob observação médica no pronto-socorro pediátrico do hospital. Infelizmente, existe o risco de sequela por consequência da gravidade do ferimento na região da cabeça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Judiciária da cidade de São Gabriel do Oeste.
Mais um caso chocante de homicídio, e desta vez em Maracaju. Um homem de 61 anos foi assassinado com um golpe de faca na noite de domingo, na rua Major Carlos da Silva, na Vila Juquita. Segundo o boletim de ocorrência, o autor do crime é segurança de um bar. Nas imagens feitas por populares, é possível ver o idoso caído no asfalto. O suspeito atingiu a região do tórax com um único golpe. O idoso perdeu bastante sangue e acabou não resistindo. A equipe da Polícia Civil, através da identificação do suspeito, se dirigiu até a casa onde ele mora. Lá, encontraram apenas a mãe do autor. Ela informou aos policiais que o filho confessou pelo telefone o que havia feito. Ele ainda disse à mãe que se apresentaria juntamente com um advogado em Sidrolândia. O caso, então, foi registrado pela Delegacia de Polícia de Maracaju. Após ter sido preso pela Polícia Militar de Ponta Porã em junho deste ano, já próximo à fronteira com o Paraguai, portando documentação falsa, pois se encontrava foragido da Justiça Paranaense pela prática de 2 homicídios na cidade de Curitiba em 2015 e 2019, nos quais foi condenado com penas que somadas chegam a 121 anos de cadeia. Lucas Abage foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Dourados, o PED, por estes e os atuais crimes cometidos por ele. Luca é considerado um sujeito perigoso e conseguiu fugir do presídio onde estava cumprindo sua pena na madrugada do último sábado. Ele utilizou uma teresa, corda artesanal feita com roupas ou cobertores. O fato segue sendo investigado pela GEPEM, a agência estadual responsável pela administração dos presídios de Mato Grosso do Sul. Lucas Abage é filho de Beatriz Abage, que respondeu o processo judicial pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, litoral do Paraná, crime ocorrido na década de 90. O caso chocou o país pela crueldade empregada contra a criança, que foi esquartejada em um suposto ritual de magia negra, sendo um dos júris mais longo do Brasil, com 30 anos de duração, que depois acabou anulado. O nome falso que Lucas utilizava é o mesmo do menino assassinado em Guaratuba, com o suposto envolvimento da mãe. A polícia agora procura pelo paradeiro de Lucas, que virou especialista em fugir de prisões.